É bom, né? Retornar, foi aqui que a gente começou, né? A Deus está retornando, né? Como a pastora estava falando da plantinha. Deus é tão maravilhoso, né? Que eu fico olhando as plantinhas para acompanhar e a capacidade de uma planta, de uma suculenta aí para outro vasinho, né? E Deus eu vejo assim, sempre eu vejo com bons olhos. Deus tem sempre um propósito. Nada é por acaso, nada acontece por acaso, né? Então, tudo dá graça, essa palavra de Deus fala isso. Por mais difícil que pareça, a gente fica sempre agradecendo a Deus, né? Glorificar o nome de Deus. E aqui fala aqui em 1 Coríntios 15, 18, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, e na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. No Senhor, amém? Até você ia falar, porque aqui eu deixei escrito aqui, para a gente lembrar, que quando a gente lembrar que as lutas podem vir, as dificuldades podem vir, todo mundo passa por isso, não é só nós. Às vezes a gente, vamos dizer, né, sou uma classe baixa, positivo, menor que a classe A, classe B, classe C. Às vezes o milionário agora eu conheço um homem que ele é milionário, ele é multimilionário, ele abre o guarda-roupa dele assim, aí eu estava olhando, tem relógio dele, o relógio mais barato dele deve ser de 30 mil, ele tem 3 Ferrari na garagem, um sapato dele de couro aqui é 25 mil reais, um cinto dele de couro de jacaré é 15 mil reais. Eu estava olhando só no guarda-roupa dele, ele deve ter mais de 3, 4 milhões ali. Só na musculatura dele, 25 reais na musculatura dele. Mas 25 mil. Mas ele tem câncer direto. Ele estava com a Bíblia debaixo do braço. Ele é um advogado. É uma história triste, porque ele veio da pobreza, né? Eu lembro que ele contava, o pai dele, por sinal, era um homem muito grosso, muito rígido. O pai dele espancava muito ele, a avó que defendia. Teve um dia que a mãe não aguentou, porque o pai espancava demais aquela criança. O pai tinha uma implicância muito grande com ele. E a mãe dele não aguentou, foi embora, largou o pai. Uma fazenda, largou, foi embora, foi se virar com ele. Ele estudou em colégio público, se tornou um dos maiores advogados na área da agrária, no caso das fazendas. Então, assim, ele conquistou a fortuna dele toda assim, sendo um advogado. Ele estudou, ele passou, ele fez a faculdade pública, e ele conta o testemunho dele. E ele, só no casamento dele, só gastou só 8 milhões, só, mais nada. Você imagina o vestido da noiva, né? Então foi tudo muito chique, mas aí, porém, ele tem muito dinheiro, ele poderia estar no servindo até o Senhor numa igreja enorme, porém tem uma dificuldade, está sofrendo com câncer de reto. Nós, pelo menos, estamos aqui, glória a Deus, não damos riquezas, mas temos um Deus que é rico, temos um Deus que é poderoso. Amém. Um Deus que Ele nos olha com bons olhos, né? Um Deus amoroso que olha para Ele também. Eu creio que, eu não acompanhei mais a história dele, eu creio até que ele foi curado, eu não vi, eu acredito que ele foi. Ele tinha muita fé em Deus. E nessa situação, às vezes, o nosso jugo, né, a gente carrega um jugo pesado, tem dificuldade, mas a gente sabe que a gente tem um Deus que zela por nós, um Deus que é capaz de mudar as situações. Deus é capaz de mudar o cenário todo na nossa vida. Então não adianta se desesperar. Às vezes as situações difíceis vêm para a nossa vida e a gente bota a mão, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu estava até pensando numa situação que eu vivi há um tempo atrás, eu estava pensando, eu até tenho um devocional que eu já li, eu estou com 2025, para 2026, Café com Deus Pai. Eu dei para ela, olha, isso aqui, a palavra é mesmo. Então, assim, é um devocional muito bom. Então, assim, nas dificuldades, nas situações, olha, quando faz parecerem pesados, ou caminho difícil, volta o seu coração para Deus, para aquele que já venceu o mundo. Não importa a incerteza do amanhã, porque a fidelidade dele é muito grande. A força que ele tem, que ele rege sobre o universo, sobre a nossa vida, é uma força contínua, ela flui. Não é uma força contrária. A gente não navega contra a maré. A gente navega além da maré. A gente vai conforme Deus guia nossas vidas. Como eu falei lá no último dia, é o vento do Espírito. O vento sopra onde ele quer. Mas quando ele está na mente de Deus, nós cremos nesse Deus, ele vai nos guiar de uma forma maravilhosa. O vento do Espírito vai nos colocar onde ele quer, vai nos levar. Hoje em dia a gente vê muito cristãos sofrendo, e muitas vezes são muito desobedientes, viu, pastor?
Nova Iguaçu. Então, o quê? 15 pessoas, 10 pessoas? Daqui a pouco foi 30, 40, daqui a pouco fomos já para uma casa, compraram uma tenda, e fez tenda no quintal. Dali foi uma, nós vivemos bastante, trabalhando bastante ali. Glória a Deus, por isso foi um tempo muito bom na minha vida. Glória a Deus, foram 15 anos de comunidade maravilhosos, pastores maravilhosos, pastores de sábado, nós montando foi pastores muito abençoados, que abençoou a minha vida, pastor Sérgio, pastor Marta. Para mim foi um tempo de aprendizado, nós aprendemos muito. Então havia graça de Deus ali. Porque eles ficaram firmes. Amém? Eles passaram bastão para Deus. Então eles abriram ali, veio de uma célula, a casa da irmã Terezinha, que é lá do Flamengo, da praia do Flamengo lá. E ali se concretizou e abriu mais uma igreja. Não foi nem congregação, foi uma igreja com mais de 100, 200, 300 membros. Começou pequenininho, começou assim, ó. Uma garagem desse tamanho. Amém? Eu quero deixar, obrigado por oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém? Amém.